Pessoal, muita gente tem me perguntado nas últimas semanas, em palestras que eu dou ou via redes sociais, a respeito da questão do auxílio moradia e da utilização do auxílio moradia pelo nosso deputado federal Alexis. E muita gente também tem me perguntado a respeito da performance do Ricardo Salles, o nosso ministro do Meio Ambiente, que é do Partido Novo e que tem tido aí uma performance bastante pública, aí, uma série de debates têm nascido em função da atuação dele no Ministério. Eu vou dar minha opinião sobre esses dois casos, e essa é a minha opinião, tá certo? A minha opinião é a opinião de uma pessoa que ajudou a fundar o partido em 2011, que ajudou a buscar assinaturas no São Paulo e depois dirigiu o Diretório Estadual de São Paulo, uma pessoa que se dedicou nos últimos 9 anos ao partido e, portanto, apesar de não ter nenhuma posição hoje no Diretório Nacional, não está em nenhuma condição de legitimidade de voto, eu acho que a minha opinião tem um certo peso, uma certa importância, e vou dar a minha opinião a respeito desses dois casos aí. Afinal de contas, eu também fui candidato ao Senado por São Paulo e depois tomei a decisão de sair como vice com o João Amoedo para ajudar o partido. Foram decisões difíceis, eu me dediquei a esse partido, continuo me dedicando, então acho que a minha opinião tem relevância nesse debate. Primeira coisa, vocês vão se lembrar que alguns meses ou um ano atrás, um pouco mais, a nossa candidata, a nossa vereadora em São Paulo, a Janaína Lima, foi co-relatora e aceitou o processo que incorporou a Agenda 2030 das Nações Unidas na cidade de São Paulo. Isso deu um desgaste enorme para o partido, foi uma histeria geral nas redes sociais, a ideia de que o globalismo estava tomando conta do Brasil e da cidade de São Paulo, e que o Partido Novo estava cedendo as teses do globalismo, um negócio fora de proporção. Eu gravei um vídeo explicando o que era aquele documento 2030, que aquela agenda está repleta de platitudes, que qualquer medida mais profunda daquele documento tem que ser aceita de acordo com o documento pelas instâncias nacionais. Então acabou aquela bobageira, aquela superficialidade, aquela infantilidade em torno da Agenda 2030 e aquilo que a vereadora tinha feito. Só que isso deu um desgaste enorme, levou a comitê de ética, enfim. Nós estamos passando pelo mesmo processo agora, pessoal. Durante a campanha de 2018, é um princípio e será uma tradição do partido que a gente seja austero com o dinheiro público. E a gente divulgou nas campanhas que a gente faria cortes relevantes, significativos, de 50% nos gastos dos representantes públicos, nas despesas e no pessoal, inclusive. E isso foi feito. Depois que foram eleitos 8 deputados federais, a gente fez cortes relevantes de 50% de todo o pessoal, tanto mais de 50% nas assessorias dos deputados, que teriam 25 assessores cada um, eles têm de 7 a 10 assessores em cada um, e na nossa liderança, que é um dos únicos partidos, entre os 30 partidos, tem 16 partidos que têm liderança, que tem equipe, espaço geográfico e recurso para gastar. A gente cortou pela metade, contratou profissionais, na média a gente fez um corte relevante de 50% das pessoas e mais ou menos 55% das despesas da nossa bancada, tá certo? Isso foi prometido e foi cumprido em campanha. O que acontece é que ninguém foi no detalhe durante a campanha, com exceção de alguns, como o Paulo Ganini, que falou: eu vou cortar o auxílio moradia, eu vou cortar o auxílio mudança. Ele foi no detalhe, outros não foram. E na hora que a gente chegou, todos eleitos, fomos discutir o que tinha ali no detalhe, conhecer o que é que tinha ali, o que era o fundão, quanto de recurso que tinha para o fundão para despesas gerais. Não houve consenso na utilização do que era interpretado como benefício, benesse e auxílio e direito, etc. O que é privilégio e o que não é. Isso tem que ser entendido por todos. Então, auxílio moradia é privilégio ou não é? Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Tá certo? Então o que o partido fez? Durante os debates que foram intensos, em outubro, novembro, dezembro, janeiro,
entre os deputados do Departamento de Apoio ao Mandatário, que eu fiz parte. Olha, o partido acha que a gente não tem que usar auxílio mudança, ele é legítimo, inclusive no setor privado. Você sai de uma empresa de Belo Horizonte, vai morar em Salvador, a empresa costuma pagar a sua mudança. Se você foi reeleito como deputado, evidente que você não vai usar auxílio mudança, senão você é ladrão. E isso a gente está muito claro para todos os deputados do Partido Novo. Os deputados do Partido Novo decidiram não usar o auxílio mudança, nem aqueles que estão mudando para Brasília, com a sua família inclusive. Mas o auxílio moradia, há um debate aí, é uma zona cinzenta. E o Alexis acha que tem que usar e está usando R$3.000 no auxílio moradia. Muito bem. O partido fez o seguinte, olha, o partido acha que não tem que usar. E pronto. Agora, se os deputados tiverem divergência e quiserem usar, que usem. E depois vão se entender com os seus constituintes. Se quiserem ser reeleitos e forem julgados por isso e condenados por isso, o problema é deles. Essa é a minha opinião e acho que essa deveria ser a opinião da maioria. Porque a gente tem que amadurecer como partido. Tem uma série de coisas que são detalhes que a gente não sabia e que não há consenso. E isso vai acontecer na nossa história daqui para frente muitas vezes. Se nós não formos capazes de nos adaptar a diferenças de opinião, a contraditórios, a mudanças de opinião, a diferenças de interpretação durante a nossa vida e nossa construção da nossa instituição, nós não vamos para frente. Agora, nós estamos numa conjuntura de transformações profundas no Brasil. A nossa bancada já é considerada uma das melhores bancadas. Os nossos deputados estão nos primeiros lugares no ranking dos políticos, porque estão presentes nas agendas, nas plenárias, porque têm projetos de lei de qualidade, porque estão sendo austeros e coerentes nas suas políticas. E nós vamos gastar essa energia, esse dinheiro e esse tempo, com um pouco de gente que a gente tem, para discutir e para levar para um comitê de ética um caso desse. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos refletir. Vamos refletir profundamente sobre isso. Um pedido no comitê de ética de 67 artigos pedindo explicações para o nosso deputado federal, que é um ótimo deputado, uma pessoa sênior, uma pessoa que tem uma trajetória industrial, porque ele está usando uma parte do auxílio moradia. Vamos refletir sobre isso, eu acho que está errado. Histeria internética não serve para nós. O Brasil está numa outra dimensão, o nosso partido está em outro nível, nós estamos com agendas bem pesadas, nós temos que focar na performance dos nossos deputados, no governo de Minas, na qualidade da administração de Minas, na performance dos nossos deputados estaduais. Não vamos dispersar com assuntos desse tipo, não vamos gastar energia com bobagem, porque isso é uma bobagem. Vamos ser capazes de relevar, de serenidade, para conhecer uma agenda que não é tão relevante quanto as agendas de transformação do país. Essa é a minha opinião e eu apelo para aqueles que estão gastando energia e tempo e histeria nas redes sociais com esse tema. E vamos para o caso do Salles. O Salles eu conheço há 12 anos. Ele se filiou ao Novo, tem uma personalidade peculiar, é um sujeito que gosta de peitar, mas ele não é venal. É um sujeito que vai pelas ideias, defende as ideias pela letra da lei, está fazendo um bom trabalho. Ou a gente é ao contrário de que ele faça revisão sobre a performance do IBAMA, que tem sido um desastre, onde há corrupção endêmica, a gente sabe disso. Você é contra isso? Ou a gente é contra que ele vá transformar parques nacionais em parques que sejam bem utilizados e tragam emprego, tragam recurso para o país e sejam preservados e sustentáveis, como no Maranhão, como no Itatiaia, etc. Ou nós vamos deixar aquilo ali abandonado como está? Ou vocês são contra que a gente revise legislação sem nenhuma mobilidade para as terras indígenas, como por exemplo em Roraima, que não consegue passar um cabo elétrico para colocar Roraima no ambiente da interligação de energia do Brasil, que é o único estado que não consegue, porque não consegue passar uma linha energética? Porque a terra é intocável. Ele está fazendo coisa certa. Tem uma coisa ali que a gente pode discutir, e ele não está trabalhando para o Novo, ele está trabalhando para o governo Bolsonaro, porque o nosso partido se posicionou claramente que é um partido independente, mas vai apoiar tudo aquilo que for correto, de acordo com os nossos princípios,
no governo Bolsonaro. Tanto que é o único partido que se colocou a favor da reforma da Previdência, ao contrário do PSL, que é o partido do governo. E ele está fazendo um bom trabalho. Podemos questionar uma coisa ali, uma coisa de estilo, uma coisa de forma. Mas o que está acontecendo? É uma histeria também. Ele é contra as mudanças climáticas e não é contra as mudanças climáticas. Ele não coloca isso como uma prioridade do Ministério do Meio Ambiente, porque não é mesmo. A prioridade é a poluição urbana, né? A defesa do meio ambiente no Brasil é um problema urbano, é isso que ele está dizendo. Ele não tirou o Brasil do Acordo de Paris, ele não desmontou o Instituto Chico Mendes, como diz aquela cartinha perversa daqueles 8 ex-ministros que vem com um discurso de apocalipse, que estão destruindo tudo que nós construímos. Construíram o quê? Nesses últimos 8 mandatos. Me diga o que eles construíram de bem para o desenvolvimento do Brasil. Então menos, pessoal, menos. A gente precisa de serenidade, o partido cresceu muito, o partido precisa se reorganizar, precisa juntar suas forças para colocar energia naquilo que é necessário. O que é necessário? Ajudar o Zema a governar Minas, ajudar a bancada federal a focar naqueles assuntos de transformação nacional, ajudá-los a pensar e a decidir, ajudar a seguir nossas tradições, sim, mas vejam a história como é. Vocês sabem que quando os romanos lutaram contra os judeus entre 66 e 73 depois de Cristo, quando os romanos invadiram a Judéia, os rabinos tiveram que mudar suas tradições milenares e decidiram que os judeus seriam aqueles que vinham do ventre das mulheres e não mais os filhos dos homens judeus. Por quê? Porque viram que as judias tinham sido estupradas pelos romanos e do ventre daquelas mulheres vinham crianças que tinham sido concebidas por romanos. Mas a maneira de manter as tradições daquela cultura, como são mantidas há 3.000 anos até hoje, foi mudar as tradições e definir que a partir daquele momento histórico, para manter as tradições judaicas, era necessário que os judeus viriam dos ventres das mulheres judias. Foi uma decisão difícil que os rabinos tomaram. Nós temos que tomar decisões desse tipo. Às vezes é necessário mexer nas tradições ou transformar as nossas origens de tradição e de princípio para manter as tradições mais profundas. É isso que a gente tem que fazer agora. Ou nós vamos se perder nas pequenices, vamos entrar na discussão atual de nós e eles. Seremos mais um partido da polarização da política brasileira, esquerdoides e direitoides, radicais e idiotas. Nós não somos isso. Nós somos a sabedoria da política nova. Nós somos capazes de entender que a política é zona cinzenta, que tem que se adaptar, que tem que mudar de opinião, que tem momentos em que existem divergências e que o consenso tem que ser tirado de divergências. Radicalismo, Gestapo, isso a gente não precisa. A gente sabe o que dá quando a Gestapo aparece. Fanatismo não é no Partido Novo. Então vamos refletir sobre isso, vamos levar isso para todas as instâncias do partido, vamos avaliar com serenidade o que o Salles fez, o que faz, e principalmente patrocinar e apoiar as opiniões e a performance do Alexis Fontana, nosso deputado de São Paulo. Beleza, pessoal? Vamos refletir sobre isso, queria levar essa discussão para todos, vamos ser capazes de debater. A minha sugestão é que esse documento seja retirado do Comitê de Ética, não tem que levar as últimas consequências e que a gente seja capaz de relevar e transformar as nossas ideias e ter interpretações diferentes sobre coisas que não são tão relevantes, né, por tudo que a gente já construiu e pretende construir daqui para frente. Obrigado e vamos em frente, pessoal. Abraço.